Depois de, na primeira fase da pandemia, ter sido obrigada a recorrer ao layoff e pouco depois a reinventar-se com a produção de máscaras, a Coindu registra agora uma retoma da atividade. Com fábricas em Famalicão e Arcos de Valdevez, esta têxtil, que se dedica à produção de componentes para a indústria automóvel, adotou também medidas de alguma forma inovadoras na prevenção à Covid-19. Motivos mais que suficientes para a conversa com António Cândido Pinto, presidente do Conselho de Administração da Coindu. Engenheiro Cândido Pinto, seja bem-vindo, agradeço desde já a sua disponibilidade e começo por lhe perguntar como é que a Coindu tem lidado com esta questão da epidemia em termos operacionais. Muito boa tarde. Em nome da Coindu, obrigado pela oportunidade de participar no vosso programa. Como é que a pandemia tem afetado a Coindu? Não tem sido fácil. Portanto, nós, quando tudo isto começou, fomos obrigados a uma paragem na época de abril, maio. Fomos obrigados a fazer layoff. No entanto, logo a seguir conseguimos reativar a atividade com a produção de máscaras. Portanto, à data estávamos a falar de máscaras de produção manual. Conseguimos com isto interromper o nosso layout ainda antes do fim do lockdown. Isto trouxe algum positivismo aos nossos colaboradores, a todos nós. Portanto, houve um relançar da atividade que foi de todo muito positivo para o que veio a acontecer a seguir. E, entretanto, nesta paragem aproveitamos também para reforçar algumas tarefas de melhoria de processos. Portanto, fizemos algumas automatizações, algumas otimizações de processo que logo a seguir se demonstraram de grande valor. Isto é, logo a seguir ao lockdown tivemos aqui um fenómeno que jogou a nosso favor. Portanto, o mercado da China arrancou antes da Europa. Nós fabricamos, grande parte da nossa produção é focada em produtos premium e com isto conseguimos exportar bastante da nossa capacidade. O que nos levou a uma retoma confortável que se tem prolongado até à data. É certo que com isto perdemos também alguns projetos, houve projetos que foram descontinuados e estamos a falar de projetos de início de gama ou projetos que estavam em fim de vida e que por alguma razão os nossos clientes os decidiram descontinuar mais cedo. Todavia, eu direi um balanço positivo, com uma política de proteção desde a primeira hora muito agressiva. Portanto, fomos proativos, tentamos antecipar a nossa análise de risco e com isto garantimos que os nossos colaboradores pudessem operar sem que houvesse o risco de contágio interno, o que de facto até à data se tem demonstrado real e direi muito positivo. Criaram também as brigadas anti-Covid, em que é que consistem? As brigadas anti-Covid, estas brigadas surgiram por iniciativa dos nossos recursos humanos e aqui tivemos uma vertente de supervisão para as boas práticas de proteção individual e coletiva, mas teve aqui também uma combinação, uma componente pedagógica. Nós somos seres sociais, portanto distraímos muito facilmente quando bebemos um café, quando privamos com alguém mais próximo, e estas brigadas vieram nos ajudar no momento certo a termos atenção a esses momentos que podem ser fatais na nossa segurança coletiva e com isto promover a nossa atitude cada vez mais rigorosa.
eu direi que pela primeira vez na nossa história da humanidade é-nos pedido que demonstremos amor por quem bem queremos, com a distância. Isto é algo contraditório e completamente antissocial. Todavia, a verdade é que de outra forma não conseguiremos sobreviver e por isso temos que encontrar alternativas positivas para nos mantermos neste registro. Tudo isto não é fácil. Eu direi que por isso criamos estas brigadas, para nos servirem de contraponto, para nos ajudarem a estarmos mais seguros, sempre pela positiva, e sempre tentando encontrar alternativas para que as pessoas se esqueçam da calamidade que decorre e que se foquem no futuro com positivismo, com esperança e com segurança, sobretudo. Falando ainda dessa questão das medidas de prevenção à Covid-19, a Coindu lançou também uma campanha junto dos seus colaboradores. Que campanha é esta? Sim, sem dúvida. Esta campanha foi construída com um grande coração que tenho atrás de mim, onde reunimos fotografias de meninos com a mão no coração. São meninos Coindu do México, da China, da Roménia, de Portugal, portanto, da Alemanha também, de todos os sítios onde temos representação. E isto significa, mais que tudo, promovermos uma pausa para refletirmos, quando olhamos para este grande painel, e refletirmos para aqueles que nos são queridos. Escolhemos meninos, e isto porque os meninos são capazes de ingenuamente fazerem questões que são pertinentes e para as quais muitas vezes nós não temos resposta. E aqui a questão é a necessidade de estarmos protegidos, a necessidade de os protegermos, a necessidade de usarmos máscaras e garantirmos o mínimo da etiqueta social que nos é pedida hoje em dia. Aqui os meninos e os velhinhos, eu direi que são as pessoas mais vulneráveis à nossa inconsciência, no caso de não respeito por estas normas. Escolhemos os meninos porque acreditamos no futuro e porque os meninos são futuro. E queremos manter esta abordagem positiva para um crescimento, para o que virá a seguir. Portanto, estes serão os meninos Coindu de amanhã, e estamos cientes que tudo será possível se nós tivermos a tal consciência por eles e por aqueles que mais queremos. Esta campanha teve um papel simbólico, portanto nós distribuímos máscaras para todas as famílias, com um flyer onde apresentamos este coração de meninos e onde reunimos algumas regras que achamos que são importantes no nosso dia-a-dia e que de alguma forma, mais uma vez, com recurso a estes meninos, teremos a lembrança de se fazer cumprir com aqueles em que vivemos. Hoje em dia será quase impossível dizermos que não temos casos próximos de pessoas que foram infectadas. Mais uma razão para que os nossos meninos também nos ajudem a fazer esta reflexão para o que é necessário para o futuro. De momento, temos em curso uma abordagem comunitária, portanto, pretendemos que esta campanha, que até à data foi interna, se estenda ao exterior. Estamos em contacto com as autarquias. As autarquias, desde o início deste fenómeno, têm sido parceiros muito próximos e temos que agradecer esta disponibilidade dos senhores presidentes das câmaras e vereadores das câmaras de Famalicão e dos Arcos de Valdevez, sempre muito próximas, sempre muito preocupadas e sempre com um suporte ativo junto dos mecanismos de decisão que são necessários no nosso caminho.
Portanto, o nosso objetivo neste momento, e uma vez que temos capacidade de produção de máscaras, é promover a disponibilidade destas máscaras à comunidade, e queremos fazê-lo a um preço simbólico, pela via da autarquia, para que toda esta abordagem não termine na porta da Coindu, mas seja estendida às nossas casas e às casas de todos os que conhecemos. E como é que têm reagido os vossos colaboradores a estas medidas? A reação dos nossos colaboradores tem sido muito positiva. Isto pode parecer um clichê, mas nós temos as melhores equipes do mundo na Coindu. Temos pessoas de muito elevado valor, e pessoas que são capazes de rapidamente perceberem a importância do nosso futuro e de alinharem na estratégia que temos vindo a definir para o bem comum. Portanto, isto penso que se traduz num orgulho conjunto dos colaboradores, da gestão, de toda a comunidade Coindu. Disse-me há pouco que não têm existido os casos internos de contágio, mas têm naturalmente colaboradores que ficaram infectados externamente. Que impacto é que esta doença está a ter na operacionalidade da empresa? O impacto está a ser, direi, negativo. Temos verificado um crescente nível de absentismo decorrente dos isolamentos profiláticos que se têm vindo a verificar com o aumento de casos na comunidade. Isto leva-nos a uma consequente perda nos níveis de eficiência e produtividade da organização, portanto perdemos aqui alguma capacidade que até à data tem sido compensada com todas as ações que fizemos de melhoria de processo, que nos alavancaram em termos de reação a este tipo de fenómenos, mas que sem dúvida tem um limite. Portanto, se continuarmos a ter este crescimento que se verifica até à data, podemos entrar numa zona de risco bastante acentuado. Eu direi, sinto que de uma forma geral existe uma consciência coletiva. Sinto que todos os colaboradores, apesar do que vemos nas imagens dos telejornais, apesar do que vemos lá fora, sinto que há um envolvimento e um compromisso dos nossos colaboradores. Isso também nos tranquiliza, dá-nos aqui alguma certeza para os próximos passos a seguir e para o que irá acontecer. Todavia, estaria a mentir se dissesse que o impacto é positivo de todo. Isto tem significado um esforço brutal para a organização para mantermos este barco a flutuar. E em termos de faturação e de produção, qual tem sido o impacto? Durante o layoff, tivemos uma quebra acentuada do nosso volume de faturação. Em termos de grupo, tivemos um impacto de aproximadamente 30 milhões de euros de quebra de vendas. No entanto, logo a seguir, com a produção das máscaras, conseguimos pelo menos minimizar esta tendência de queda e entretanto, como decidimos implementar algum equipamento automático de produção de máscaras que persiste. Portanto, o nosso core não são as máscaras, o nosso core é a indústria automóvel, é a produção de capas para centros para automóvel. Portanto, desde o momento em que foi possível retomar a atividade normal da indústria automóvel, nós transferimos a produção de máscaras para equipamentos automáticos que consequentemente não necessitam de muitas pessoas para funcionar, mas que por outro lado têm permitido, quer internamente, em termos de grupo, quer em termos de comunidade, e para já estamos a comercializar só para o mercado português, fornecer um equipamento de proteção, portanto, vamos falar de uma máscara,
com um poder de filtração bastante elevado, já muito próximo de uma máscara cirúrgica, portanto estamos a falar de 96% de poder de filtração, a um preço muito limitado. Portanto, aqui não criamos a produção de máscaras como uma unidade de negócio, mas criamos a produção de máscaras como um complemento de proteção, não só para nós, mas também para a comunidade, a baixo custo. Quais são as vossas expectativas, Sr. Engenheiro, quanto ao futuro, tendo em conta que vivemos já uma espécie de segunda vaga desta epidemia, não só em Portugal, mas também em toda a Europa? Isso causa à Coindu preocupações acrescidas, tendo em conta que a exportação é o seu principal mercado? O que nos preocupa, de momento, eu direi que é a tendência dos números. Portanto, os números continuam a não estabilizar. Somos uma grande empresa e, como tal, existe uma velocidade de voo mínima. Portanto, nós temos que manter um nível mínimo de atividade para que todo este monstro se mantenha vivo. Aliás, eu direi que isto aplica-se à nossa empresa, mas aplica-se ao nosso país, aplica-se à comunidade europeia e ao mundo em geral. Nós não poderemos voltar a parar, é a nossa opinião. Eu creio que nenhuma empresa conseguirá aguentar um novo lockdown. E por isso eu estou convencido que esta nossa preocupação social de momento, que é transversal a toda a comunidade, irá ter que reagir, irá ter que provar que somos capazes de continuar a trabalhar, de continuar a viver, de continuar a ter os nossos filhos na escola, mas com um registro diferente de postura, com um registro mais consciente socialmente, para que, até que haja uma solução definitiva para este vírus, nós consigamos minimizar o impacto. De outra forma, eu direi que, e muitos se lembrarão da última crise do Val do Ave, eu diria que no caso de não conseguirmos estabilizar a situação a curto prazo, nos próximos dias, o que tivemos há uns anos no Val do Ave será bastante mais dramático e possivelmente muitas empresas não irão sobreviver. Daí o nosso esforço para mantermos esta campanha social positiva e consciente para o futuro. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Esperemos então que esse futuro risonho chegue o mais depressa possível. Foi a conversa com António Cândido Pinto, presidente do Conselho de Administração da empresa famalicense Coindu.